Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos novamente a esse canal, Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui depois de um período de refazimento, né? Que tivemos um desequilíbrio da saúde, mas agora estamos aqui retomando com força total. Sejam todos bem-vindos. Lembrando sempre que esse canal, Nas Pegadas de Paulo, tem duas vertentes para a divulgação dos conceitos espíritas, espiritualistas e iniciáticos. Um deles é o Clube do Livro Espírita, em que o associado pode fazer parte desse clube e todo mês recebe um livro novo, um assunto novo, de estudo, de romance e de conceitos que nos ajuda a nos harmonizarmos conosco mesmos. E a outra vertente é essa daqui, da escola continuada, onde estamos estudando as escolas iniciáticas do passado, e nesse primeiro módulo, as escolas iniciáticas egípcias. E, como nós já estamos vindo a vários vídeos aqui, falando sobre o livro O Caibalho. Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui com todos. Muito bem, vamos deixar aqui no nosso cantinho. E, como sempre, aqui as nossas apresentações. Estamos aqui num projeto de escola continuada. Esse projeto de escola é para aqueles que já fizeram as escolas de aprendizes do Evangelho e que podem fazer parte desse grupo de estudo. Lembrando sempre que esse grupo se encontra presencialmente aos domingos de manhã, um domingo sim, um domingo não, na Casa Espírita Alvorada de Luz, às 9 horas da manhã. E também temos um encontro no mesmo domingo, um domingo sim, um domingo não, online. Então, se você tem interesse, entre em contato de alguma maneira, de alguma forma, para que possamos incluí-lo no grupo onde eu mando o link desse encontro online. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode participar, desde que tenha feito a escola de aprendizes do Evangelho. Muito bom. Então, vamos iniciar os nossos estudos do Antigo Egito. Lembrando sempre que essa tela inicial sempre vai estar aqui, que são os nossos objetivos, e os nossos objetivos é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência e à prática, e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do testemunho. Muito bom. Aqui estão falando aqui dos encontros que nós estamos fazendo. Então, hoje é o 6º encontro, dia 15/5, e trataremos sobre o princípio da vibração, o terceiro princípio desse livrinho nosso aqui, O Caibalho. Esse livro é muito legal e é ele que nós estamos estudando, princípio por princípio, capítulo por capítulo, e esse é o nosso capítulo 9 do livrinho O Caibalho, que tem esse princípio, o terceiro, o princípio da vibração. Muito bem, vamos lá. Então, o primeiro axioma, quer dizer, aquela introdução do livro, que ele traz sobre esse capítulo, ou esse princípio da vibração: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, ele traz esse conceito que, às vezes, é difícil da gente entender, mas, com o avanço da ciência, está ficando cada vez mais fácil entender esse princípio, que já era conhecido há 4.000 anos atrás. Olha que coisa! Esse princípio que nada está parado. Então, vemos uma cadeira, uma mesa, vamos pensar assim, mas como que ele não está parado? Como que está se movendo? Como que está vibrando um objeto, né? Um objeto material ali que está ali? E nós já estamos entendendo, pelos conceitos físicos, principalmente da física moderna, da física quântica, que tudo tem a sua vibração, porque a massa, hoje a gente já vê que a matéria é considerada energia,
E se nós aprofundarmos esse estudo, veremos que temos comprovação científica sobre isso. Muito bom. O princípio da vibração compreende a verdade que o movimento é manifestado em todo o universo, que nada está parado, que tudo se move, vibra e circula. Então, quando pensamos nisso, podemos usar o princípio da correspondência, né? Ver o micro e ver o macro, e vemos aí em todas as esferas que essa vibração ela existe. Então, tudo está se movendo, tudo está girando. Se nós pegarmos o planeta, né, está girando, se movendo através de uma velocidade enorme que nós não percebemos, né? Tanto na sua rotação como na sua translação, quer dizer, a rotação em volta do eixo da Terra e a translação em volta do centro gravitacional do nosso sistema solar, que é o Sol, que ele é o centro e faz com que a gente circula ali, e isso está vibrando. E se a gente for descer a esfera micro, né, veremos os átomos, onde temos também a vibração do elétron, que fica circulando. Temos os prótons também, que é feito também de energia. Então, tudo está vibrando, tudo está pulsando, tudo está se movendo, nada está parado. Esse é o terceiro princípio hermético, o princípio da vibração. Os ensinamentos são que, com efeito, o espírito está num lado do polo da vibração, e o outro polo é, de certa forma, extremamente grosseiro da matéria. Entre esses dois polos estão milhões de escalas e modos de vibração. Então, aqui, nesse momento que o livro nos traz, né, vai falar do polo, da polaridade, nós já estamos entrando no princípio da polaridade, que é o capítulo 10, que será o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo vai falar sobre o princípio da polaridade. E aqui ele já está falando que existem, basicamente, podemos entender, dois grandes polos, né? Sempre nós aqui, nesse princípio da polaridade, que vamos aprofundar mais no nosso próximo vídeo, vai falar dessa dualidade. E aqui ele está falando dessa dualidade, da matéria e do espírito. Então, a matéria mais grossa vibra numa extensão, né? Numa frequência mais grosseira, e a outra polaridade seria o espírito, aonde ele vibra numa frequência muito maior, muito mais sutil, muito mais mais rápida, e assim eles se encontram em dois polos diferentes. Muito legal. A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade são simplesmente formas de movimento vibratório, provavelmente emanadas do éter. Então, aqui, o livro vem mencionando já uma relação desses conceitos herméticos e já fazendo uma analogia com a ciência, e principalmente com a ciência moderna, onde a gente já vê que a eletricidade, magnetismo, tudo isso ele está em vibração. É muito interessante esses estudos, ele está em movimento. Então, quando nós vamos estudarmos, sei lá, por que os raios cósmicos não atingem nós, seres humanos, que estamos aqui no planeta? Por que a influência de ondas solares, de energias que vêm do Sol, né, das explosões solares, não afetam nós, seres humanos, que estamos aqui no planeta?
E isso é explicado pelo magnetismo. Hoje nós temos ciência, né? Consciência, ciência de que o magnetismo que está envolvendo o nosso planeta nos protege desses raios cósmicos. Eles são desviados, a grande maioria, e a outra maioria que passa, ele passa numa vibração já menor do que seria se viesse incidisse em nós assim diretamente. Então, o que gera esse magnetismo que está envolvendo o nosso planeta? Realmente é um movimento. Então, tanto o movimento, né, da rotação que temos aqui, que é muito alta, mas nós não percebemos, o planeta é muito grande. Então, esse movimento da rotação da Terra, mais o movimento do material, do magma que está no núcleo do nosso planeta, esse movimento faz gerar uma força magnética. Isso é fácil da gente perceber nos motores elétricos que temos aqui. Então, geramos um movimento de alguns materiais e esse movimento gera uma força magnética. Olha que interessante. Então, como que tudo está no lugar certo? Esse movimento do nosso planeta, mais o movimento do material do magma, do ferro, né, das substâncias químicas que estão em alta temperatura, que estão numa forma líquida, mas mesmo assim eles estão no movimento. Tem esse movimento interno no núcleo do nosso planeta, faz com que gere um campo magnético que nos protege contra as radiações que vêm do espaço, do Sol e de explosões de outras estrelas que estão na nossa galáxia ou em outra galáxia que viaja aí esse espaço vazio do universo. Muito bem. E ele vai falar sobre isso e sobre essa energia, né, que é emanada do éter. Quer dizer, essa energia que vem do universo, né, que nós aqui já temos uma certa compreensão. A ciência, até agora, não procurou explicar a natureza dos fenômenos conhecidos como coesão, que é o princípio da atração molecular, nem a afinidade química, que é o princípio da atração atômica, nem a gravitação, a gravidade, o maior mistério desses três. E realmente, até hoje, a gravidade é um mistério, né? Nós não conseguimos ainda entender essas forças gravitacionais ainda completamente, que é o princípio da atração pelo qual uma partícula ou uma massa de matéria é atraída para outra partícula. Quer dizer, essa força gravitacional, a gravidade ainda é um dos maiores mistérios. Então, ainda nós estamos tentando entender essas energias, né, de coesão, de afinidade química e também da gravitação, para poder entender essa pulsação, né? Para poder entender essa vibração, para poder entender os mecanismos pelos quais os astros, a matéria, a energia, elas se movimentam dentro dessa coesão, dessa afinidade química e da gravitação. Os hermetistas ensinam que esta substância etérea, que é o éter, é de extrema tenuidade e elasticidade e penetra o espaço universal, servindo como meio de transmissão das ondas da energia vibratória, como o calor, a luz e a eletricidade. Só um instantinho aqui, pessoal, que eu vou fazer uma correção, que aqui é como. Muito bem, super bem. Aqui é ao vivo e a cores. E fazemos essa correção já agora mesmo. Estamos aqui como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo. Muito bom. Então, vemos que essa energia etérea, né, ela vai
penetrando todo o espaço vazio, que os astrônomos chamam de espaço vazio, de energia negra e etc. Mas esse fluido cosmo universal, ou essa substância etérea, ou essa substância, esse éter, que é tão mencionado até nos textos bíblicos, nós vemos que serve para fazer a propagação vibratória de tudo, tanto da luz, como do som, como do calor, como da eletricidade e também do magnetismo, que é muito importante para nós aqui. Os ensinamentos são que a substância etérea é um elo que une, de união entre as formas de energia vibratória conhecida como matéria, de um lado, e a energia ou força de outro lado, e também que ela manifesta num grau de vibração em escala e modo inteiramente particular. Então, olha só, o livro está trazendo que a substância etérea, ela tem uma vibração tanto na escala como no modo particular, que é dela. Olha que coisa. Nós ainda nem entendemos muito bem as vibrações aqui que nós estamos tentando comprovar cientificamente, entender psiquicamente, e ele já traz mais uma profundidade, falando que esse fluido cosmo universal, que é o que a gente entende aqui, ou essa substância etérea, esse éter, ele tem a sua vibração diferente do resto. Caramba, como que será que deve ser? E nós não encontramos resposta ainda sobre isso. E é muito interessante porque nós estamos buscando ainda entender a vibração, o movimento, né? A rotação das substâncias como a matéria, que a gente vê que está parado, mas ela está em movimento, ela tem a sua vibração, ela tem a sua energia. É difícil de entender. Agora, imagina essa substância etérea que tem uma escala de vibração, um modo de vibração inteiramente particular. É muito interessante. O que será que quer dizer isso, né? Teremos que estudar, pesquisar, para poder, quem sabe lá na frente, poder entender o que quer dizer essa frase, que é muito profunda. Os cientistas oferecem o exemplo de uma roda, de um peão, para mostrar os efeitos dos cilindros movimentando rapidamente nas escalas aumentativas da vibração. Então, o livro ele vai trazer alguns exemplos falando sobre a roda, o peão, esse cilindro, quando eles estão numa certa vibração, quer dizer, num certo movimento. Se nós pegarmos um exemplo, uma roda, e começarmos a girar ela bem lentamente, nós não vamos ouvir nada. E aí, segundo o livro, vai aumentando a rotação, ela vai começar a vibrar num tom, num som, que nós vamos ouvir numa escala. E cada vez que a gente vai rodando, cada vez mais rápido, essa escala do som vai aumentando. Seria como nós pegarmos a escala musical e irmos subindo o tom dela, quer dizer, a vibração vai subindo. Isso é fácil de entender, para quem conhece um pouco de música, né? Pegar a corda de um violão, pegar a corda de um piano. Então, toda vez que eu vibro aquela nota, ela está numa escala. Se eu for subindo a escala, a vibração é diferente. Então, o som vai alterando. E aqui ele traz, né, o exemplo da roda do peão, falando sobre isso. Uma outra coisa que ele vai falando também é sobre as cores, né? Então, quando você vai rodando, tem uma cor. Você vai rodando mais rápido, as cores vão mudando, o espectro de cor vai mudando. Como o nosso ouvido, ele ouve apenas uma escala da frequência sonora, então a gente não consegue ouvir o ultrassom, um exemplo, e nem o infrassom, o nosso ouvido não consegue. O cachorro ele consegue ouvir uma escala, uma frequência muito maior do que nós, né? Os animais, o cachorro principalmente, consegue ouvir muito maior do que nós. Então, a nossa audição ouve só dentro de uma escala. E segundo ele, quando a gente roda devagar, ele está numa escala baixa. A hora que a gente vai rodando mais rápido essa roda, ele entra na escala auditiva.
Então, nós vamos começando a ouvir aqueles tons, ele vai subindo até chegar na frequência máxima da nossa audição. Aí parece depois que ele que o som some. Então, tem um silêncio, vem o som, depois tem um silêncio. O que isso quer dizer? Que a vibração que nós conseguimos ouvir só está dentro da escala que o nosso ouvido atinge, né? Dentro daquela escala, daquela frequência que a gente consegue ouvir. E as cores é a mesma coisa. Então, ele vai rodando, 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 a gente começa a ver o amarelo, o alaranjado, o vermelho, até chegar no violeta, naquela escala, né, do arco-íris, vamos falar assim, do nosso exemplo mais fácil para entender, até que depois parece que não tem mais cor, vira um branco. E isso é fácil de fazer um experimento, eu lembro, né, que nós fizemos vários experimentos na escola, que nós recortávamos uma cartolina e colocávamos a cor do arco-íris, né, pintávamos assim, fazia a divisão dele em forma de triângulo, e cada triângulo tinha a cor do arco-íris e colocava numa manivelinha, numa roda. E quanto mais rápido você ia girando, aquela cor ia chegar até a luz branca, né, que a gente não enxerga. Então, o espectro de luz também é dessa forma, né, das cores, né, da luz, das cores também é dessa forma, até que ele atinge o branco, porque está vibrando em outra faixa, né, em outra frequência. E é muito legal esse experimento que ele traz no livro para mostrar que cada vibração, a vibração nesse caso está onde? Está na rotação, ele vai atingindo frequências diferentes e a nossa percepção vai mudando. É muito legal e eu acho que isso aí é fácil da gente entender, que vários de nós já fizemos esses experimentos na escola quando estávamos estudando. Muito bom. Mas os ensinamentos herméticos vão muito além da ciência moderna. Agora vai complicar um pouquinho. Vai muito além da ciência moderna. Eles ensinam que toda manifestação do pensamento, agora que nós vamos entrar nessa parte aí de pensamento, de emoção, de raciocínio, de vontade, de desejo, qualquer condição ou estado, são acompanhados por vibrações. Uma porção das quais é expelida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Então, nós vamos falar um pouquinho da indução. Quer dizer que a minha vibração, a minha frequência, a minha emoção, ela pode atingir outras pessoas, e isso a gente está cansado de saber, é muito fácil saber, né? Tem até aquele ditado popular, o Seca Pimenteira, né? Que a pessoa chega, olha para a planta e a vibração não quer dizer que ela é má, que ela é boa, que ela é ruim, que ela deseja, tem inveja, que ela tem isso. Não, é a vibração da pessoa faz com que a plantinha morra. Muitas vezes tem a ver com a inveja, tem a ver com algum tipo de energia, né? De desejo, de vontade, de emoção, e isso afeta a planta. E nós, consequentemente, podemos afetar a mente a nossa e de qualquer outra pessoa. Então, esse princípio da vibração, eu creio que é muito fácil de todos nós entendermos. Por quê? Porque estudamos isso de várias maneiras diferentes, científicas, espirituais e dentro dos conceitos da escola de iniciação. Aprendiz do Evangelho. E isso fica muito tranquilo da gente entender essas nossas vibrações. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. De novo, ele sempre fala o modo de vibração. Eu fico pensando, cara, o que é esse modo de vibração, né? O grau a gente entende, mas o que será que é o modo? Será que é o jeito que eu vibro? Eu não consegui decifrar essa palavrinha modo ainda. Estou tentando pesquisar. O grau, eu creio que seja explicado pelo nosso exemplo aqui, o exemplo do livro da roda, mas o modo de vibração
ainda para mim é um mistério e eu estou tentando refletir, desmembrar e pesquisar sobre esse modo de vibração. Então, lembrando que os pensamentos, as emoções, tudo tem esse grau, né, de vibração. Como que eu estou vibrando, o que eu estou emanando essa energia vibracional, que também nós também temos, né? E é fácil de saber, né, que o nosso corpo vibra o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo. Então, é muito importante isso para que nós busquemos os nossos equilíbrios, entendamos como que eu estou vibrando, né? Há uma semana atrás, eu estava vibrando, infelizmente, doença. Eu estava muito mal e eu estava tentando aplicar esses conceitos de vibração, o conceito do mentalismo, todos esses conceitos na parte da minha doença. Não sei se teve resultado prático, porque eu fiquei um período muito mal, mas eu consegui recuperar, e é justamente isso. Agora é tentar vibrar a saúde, né? Buscando a saúde, mas eu estava vibrando muito a doença. Então, eu estava muito preocupado com a doença, esquecendo de vibrar a saúde. Pode ser que seja esse a chave do mistério aí para a gente buscar o nosso equilíbrio, a nossa harmonização física. Uma pequena reflexão sobre o que dissemos mostrará ao estudante, que somos nós, que o princípio da vibração compreende os admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos, que aparentemente são capazes de destruir as leis da natureza. Então, parece que eles estão indo contra a lei da natureza. E esse princípio da vibração, quem domina o princípio, consegue fazer essas manipulações vibracionais, né, dele, do meio, das pessoas. Parece que ele está burlando as leis naturais. E aí segue no próximo slide. Mas que, em realidade, simplesmente usam a lei contra a outra. Ele vai pegando um princípio e aplicando no outro, né? Seria contra, seria aplicando no outro. Um princípio contra o outro. E que obtém os seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia, e então realizam o que é comumente chamado de milagre. Desculpa. Então, veja só a explicação do livro para os milagres. É quando ele pega uma lei ou um princípio e aplica contra o outro a vibração, e ele faz a mudança vibracional de objetos materiais, a mudança vibracional das energias das pessoas. Olha que legal. Que nós chamamos assim, olha, fez um milagre. Então, são esses grandes mestres que detêm esse poder. Nós já citamos aqui em vídeos passados, né, as referências bíblicas que trazemos também dessas passagens onde as pessoas, né, conseguem manipular a doença, conseguem manipular a natureza, conseguem manipular as energias, e tudo isso através do domínio do princípio da vibração. Diz um dos velhos escritores herméticos: aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Essa aqui é a última frase do capítulo 9, que vai falar sobre as vibrações. Então, a gente vê que vibração, né, que a vibração que o livro traz, esse princípio, quando a gente domina o princípio da vibração, o livro fala que a gente alcançou um certo poder, o cetro, um certo poder, um poder onde que nós conseguimos manipular as energias. Mas isso é através de muito estudo, de muito exercício, e que o livro fala sobre essa manipulação desses princípios para dominar não só as energias materiais da natureza, mas também as nossas próprias energias. Então, para que serve esse princípio? Justamente, é para tentar fazer com que nós nos sintamos melhor.
Percebemos a nossa vibração de doença, puxa, vou vibrar saúde. Percebi a minha vibração de tristeza, nossa, vou tentar vibrar alegria. E como que faz isso? É através de exercício, é através de, podemos dizer assim, mudança de faixa vibracional. Então, um exemplo, eu estou muito triste, eu vou ver alguma coisa que me deixa mais feliz. Eu vou ouvir uma música que me exalte, né? Não que me deixa mais para baixo, que me exalte. Eu vou entrar em contato com a natureza, eu vou passear no jardim, ver as coisas maravilhosas que Deus criou. Eu vou ler algo que me deixe mais motivado, que me incentive a sair dessa vibração de tristeza para buscar a vibração da alegria. E é através desses exercícios que nós vamos nos conhecendo e mudando. Como sempre aqui, nos nossos vídeos, nos nossos estudos, nós fazemos um cruzamento entre os estudos herméticos do Kaivalho, esses princípios, e o que nós encontramos naquela linha hebraica cristã espírita. Buscamos a pesquisa com a palavra vibração, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento hebraico cristão, mas não encontramos nenhuma referência com vibração, mas encontramos como força. A força também é caracterizada como uma vibração. Olha que legal. Nos conceitos hebraicos, Deuteronômio, no livro lá do Velho Testamento, se eu não me engano é o 3º livro, no capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, a força como uma vibração, de toda a sua vibração, né? Você tem que amar a Deus acima de tudo, com toda a sua vibração, a sua força interior, aquilo que você está vibrando. Em Juízes, no livro Juízes do Velho Testamento, no capítulo 6, versículo 14, traz o seguinte: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Então é Deus falando, né? Vai lá com a sua força, com a sua vibração, livra o povo de Israel, né? Dos medianitas, lembrando que sempre lá, a época de Moisés, um povo vai conquistando o outro, um povo vai conquistando o outro, e aí, teoricamente, Deus falando, não te enviei eu, quer dizer, você está sendo enviado por mim, então vai lá com a sua força, acredite que você vai conseguir se libertar. Em Salmos, no capítulo 71, verso 16, sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Então, ele sente a força de Deus, quer dizer, ele vai vibrar naquelas energias, né, do Senhor. Aqui nós trouxemos só algumas passagens de força, existem mais de 400 referências na Bíblia falando da força. Já para os cristãos aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no verso 30, ele fala assim: e amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu trouxe essa passagem aqui de Marcos, só para fazer uma provocação, lembrando que aqui, ó, em Deuteronômio, é a mesma passagem evangélica. Então, assim, quando Jesus veio trazer os seus conceitos, ele fala, eu não vim destruir a lei. Então, várias vezes, ele menciona passagens do Velho Testamento, no Novo Testamento. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 19, fala: e qual a suprema grandeza de teu poder para com
que cremos, segundo a eficácia da força do teu poder. Então, é Paulo aqui também falando da nossa vibração, da nossa força, da nossa vontade, da gente querer fazer as coisas, o que a gente está vibrando dentro de nós para buscarmos energias, né, fortaleza e seguirmos adiante dentro das nossas limitações, dos nossos obstáculos. Mas é para isso que estamos estudando aqui, para buscar essa força e superar as nossas dificuldades. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 34, Paulo traz o seguinte: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então, de novo aqui, nós tiramos da fraqueza a nossa força, né? Quer dizer, a gente mudar a vibração, sair de um estado e ir para outro, que cada um de nós aqui que estamos ouvindo esse vídeo, que possamos mudar as nossas vibrações de acordo com as nossas necessidades. Então, que nós possamos estudar esse princípio um pouco a fundo, lembrando sempre que aqui não temos a pretensão nenhuma de esgotar os assuntos, temos que ir pesquisando a fundo. A intenção aqui é de estimular a vontade de aprender sobre esses conceitos iniciáticos do Antigo Egito. Agora vemos para o Espiritismo, principalmente nas escolas de aprendizes do Evangelho. Temos na aula 75, pensamento e vontade. Então, é aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós estamos vibrando no nosso pensamento e qual é a nossa intenção, né? Se formos levarmos lá para os princípios orientais, essa vontade é a intenção, é o que eu coloco de energia ali, de intenção, que a gente chama de vontade, né? Para poder fazer a mudança vibracional do nosso ser. Também estudamos na aula 84, as leis universais. Dentro das leis universais, vai ter um tópico lá de vibração. Então, se nós formos lá, relermos essa aula, eu recomendo aqui para todos nós ir lá e relermos a aula 75, estudarmos de novo a aula 84, para rememorar esses conceitos que Armon tirou aqui dos conceitos herméticos das escolas iniciáticas lá do passado, e trouxe para a nossa escola de aprendizes do Evangelho. Muito bem. No Livro dos Espíritos, eu fui buscar também pesquisar sobre vibração, e eu encontrei apenas 2 passagens falando de vibrações no Livro do Espírito. Então, no capítulo 6, no ensaio teórico das sensações nos espíritos, na pergunta 257, é Kardec falando: pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser. Eles chegam assim ao sensorium comune. Quer dizer que ali ele estava falando das vibrações, né? Das sensações no espírito. É muito legal. Recomendo aqui nós estudarmos um pouquinho sobre as vibrações nessa passagem. Também no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, Os Animais e os Homens, na pergunta 594, de novo é Kardec falando sobre vibração. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Aqui a pergunta era sobre a fala de animal, né? Que a comunicação entre, seria a fala, né? Seria a comunicação entre os animais. E Kardec, depois, ele complementa, né, a resposta da Play de Espírito, falando sobre o cardume de peixes, né, que eles estão indo, sempre vão para o mesmo local, eles estão sempre unidos, né, e se existia alguma comunicação, algum poder, e aqui ele está falando da vibração na água, em que eles se comunicam através da vibração, para poder, assim, ter um guia, alguém que comande, etc., para eles fazer esse movimento em cardume. É muito interessante também o estudo. No Evangelho segundo o Espiritismo,
encontrei várias, aqui já encontrei mais passagens para falar sobre vibração, e eu peguei algumas. Então, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, no item 6, vai falar da vingança. Portanto, meus amigos, olha só, Júlio Olivier, lá em Paris, 1862, ele trouxe essa mensagem, falando sobre o item 6 da vingança. E eu peguei esse trechinho. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Qual é o sentimento que não pode vibrar? A vingança. Então, para aqueles que, segundo aqui o Júlio Olivier, para aquele que diz que é espírita, nós não podemos ter um sentimento vingativo vibrando dentro de nós. Vibração, né? Muito legal. Peguei também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeito. No item 4, os bons espíritos. Aí vem esse trechinho. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, quer dizer, o espírito consegue dominar a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar nas fibras que nos outros se conservam inertes. Então, aqueles que conseguem ter uma percepção e um domínio da matéria, conseguem vibrar nas suas fibras energias, né, as percepções diferentes que outros ainda ficam ali meio adormecidos. É aquele velho ditado, todos nós temos a sementinha divina dentro de nós. Uns ainda estão mais adormecidos, outros ainda estão vibrando mais lentamente, outros mais, e outros muito fortemente, que são aqueles espíritos que conduzem a humanidade. Lembrando que esse termo, né, vibração, dentro aqui do espiritismo, principalmente, utilizamos demais, né? Temos o trabalho de vibrações coletivas, temos o trabalho de vibrações a 22 horas, então a vibração, quer dizer, aquela força do meu pensamento com a minha intenção vai auxiliar através dessas energias, pessoas que estão necessitadas dessas energias. E aí nós ajudamos toda a pleide de espíritos, principalmente de Bezerra de Menezes, com as nossas vibrações. Muito interessante. Muito bem. Terceiro princípio da vibração, os pensamentos, né? Vibração dos pensamentos e dos sentimentos. Agora vem a hora da partilha, que aqui no nosso vídeo não tem como fazer, porque é um exercício prático em grupo, que era para observar a alternância da vibração em cada situação do cotidiano. O que estou vibrando mais? Então, é para a gente poder observar qual que é o tipo de vibração que eu estou fazendo mais. Então, nós que estamos aqui vendo o vídeo, que estamos em casa, que estamos no trabalho, que estamos em qualquer lugar, observe qual que é a alternância, como que altera. Então, uma hora eu estou calmo, outra hora eu estou mais nervoso, uma hora eu tô amando, outra hora eu não estou amando muito, uma hora eu estou feliz, outra hora não estou tão feliz assim, etc. Mas o que é que eu vibro mais? Isso é importante, porque a partir do momento que eu conheço, que eu me conheço, lembrando sempre lá, nós vamos estudar ainda, né, os conceitos da Grécia Antiga, mas lembrando, Sócrates você conhece a ti mesmo, quer dizer, quanto mais eu conheço a mim mesmo, aí eu consigo fazer ou me esforçar, tentar fazer essa mudança vibracional. Então, esse era o exercício prático. Agora, para a aula que vem, ou para o vídeo que vem, nós vamos falar sobre o princípio da polaridade, né? Do nosso estado d'alma, psíquico, sentimental. E o exercício prático enquanto nós estamos estudando, né, o capítulo 10, que vai falar sobre a polaridade, nós vamos fazendo esse exercício, observar a alternância do meu estado, quer dizer, o polo, né? Que polo que ele está em cada situação do cotidiano. Quanto de esforço eu aplico para sair de um estado para o outro? Quer dizer, de novo, ó, o polo, a vibração, eles estão interligadas, né? Então, quer dizer, o que eu estou vibrando, eu estou
numa determinada escala, num determinado polo, num determinado estado. Eu quero ir para o outro. Quanto que eu me esforço para fazer essa mudança, né, vibracional de um polo, de um estado para o outro? É isso aí. Até o ao próximo encontro, o próximo vídeo. Então, pessoal, agradeço a todos a paciência de estarmos aqui juntos, rememorando um pouco esses conceitos da vibração, que todos nós possamos nos esforçarmos e que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz de Deus. Um beijo a todos, até o próximo encontro, até o próximo vídeo, e que possamos aí nessa quinzena agora estudarmos um pouquinho sobre o capítulo 10 do Kybalion, que vai falar sobre o quarto princípio da polaridade. Até a próxima. Tchau, pessoal.